Você reconhece as suas emoções como uma forma de expressão, uma forma de expressar o que você está sentindo no seu corpo? E será que o corpo está tentando te falar sobre as suas emoções? Você já parou para pensar sobre isso? O seu corpo muitas vezes chora pela sua atenção para que você possa olhar para as suas emoções. Muito bem-vindo, você está no canal Papo Humano. Hoje eu estou aqui com a minha parceira Cintia Almeida e eu sou a Alexandra Fogatti, e nós vamos trazer esse tema hoje, que está aí em pauta, né? Que hoje aqui no Brasil, essa semana, infelizmente, nós tivemos a perda de uma artista, né? A Preta Gil, que tem muito a ver com essa história que a gente quer trazer aqui, né? Sobre, infelizmente, ela faleceu por uma batalha, né? Pelo câncer de intestino. E foi uma vencedora, uma batalhadora, e depois, infelizmente, né, chegou ao óbito. Mas a gente queria trazer essa campo de visão do quanto essa energia, né, da sua emoção, ela pode gerar para você, consequências boas ou ruins. E em que padrão que nós estamos vibrando, né, sobre essa emoção? Que padrão que nós estamos, trazendo no nosso dia a dia de sentimentos que alimentam essas emoções e que nos trazem, questões muito físicas mesmo, fisiológicas. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, a gente vai pedir para você aproveitar agora, né? Já dá o seu like, se inscreve no canal. E se você gostar do tema, aproveita para compartilhar com alguém que possa beneficiar. Afinal, a gente está aqui para poder trazer mais informação a quem possa chegar em qualquer lugar do mundo, que graças a Deus, né? Tem a internet aí para ajudar a gente pode chegar em qualquer lugar. Então, a gente quer muito que você participe disso e também distribua um pouquinho mais o conhecimento, tá bom? Então, Cíntia, você quer trazer um pouco mais essa informação aí, começar? Olá pessoal, a gente quer trazer essa visão porque todos sabem que nós somos terapeutas energéticos espirituais também, né? Temos essa visão integral, né, de todo o corpo, emoção e espiritual também. Sabemos que as doenças, elas realmente podem ter fatores, são multifatoriais, né, como a genética, estilo de vida, alimentação, a disposição a toxinas, mas hoje em dia já tem estudos, inclusive médicos, comprovados de que o emocional afeta muito essas doenças, né, porque se você vai guardando essas emoções, se você não vai colocando para fora, extravasando, as células chegam até a se alterar por conta dessas emoções, porque todos sabem que nosso corpo é composto de praticamente água, né? A gente tem mais de 70% do corpo de água. E também já tem estudos comprovados, até, né, vários vídeos que a gente pode procurar, que mostra como as moléculas de água elas se alteram com as emoções. Então, a gente está querendo trazer aqui para que vocês percebam mesmo, né, o quanto a gente às vezes guarda emoções e em determinados tipos de emoções eles afetam mais alguns órgãos que outros, né? E às vezes essas emoções elas vão ali sendo guardadas, guardadas, guardadas e tem uma hora que o corpo não suporta mais e ela tem que ser extravasada de alguma forma. E uma das formas é se manifestar através de doenças físicas, né? As doenças psicossomáticas, né, que você É, está falando, é, né, que é a soma, né, realmente dessas condições emocionais, né, e a medicina, ela reconhece isso, né, sim. já reconhece como, por exemplo, o estresse sendo uma das doenças que mais afeta psicossomaticamente o nosso corpo, né, a ansiedade, e elas vão trazendo sintomas de dor, né, de coração acelerado, de tremores, de pressão alta, né. Então, a medicina reconhecendo isso, já traz um ponto onde a gente pode, se apegar um pouquinho mais, né, porque muitas pessoas são, a gente é o que como referência, né, é a medicina, é a ciência, então Sim. aí é como se desse um pouco mais de validação para as pessoas olharem para isso. Mas a gente também tem que pensar que dentro desse corpo físico, né, que ele quimicamente ele se altera, os nossos pensamentos, ele vai gerando uma energia conforme o nosso padrão de pensamento, né? Então, vamos lá trazer. Se você tem uma questão, a Preta Gil estava vivendo um momento, né, na sua vida quando ela descobriu o câncer de intestino, que já é um momento em que ela estava fragilizada,
né, triste, com aquela vontade de vencer, mas é sempre um tratamento muito dolorido, né? Você passar pela quimio, pela rádio, por uma cirurgia, tudo. E ainda neste momento da vida dela, ela ainda teve um fator emocional que provocou mais estresse, que foi a traição, né, do marido, na qual ela se viu totalmente só, né? Ele não acompanhou ela, ele não foi a pessoa que ela esperava naquele momento que ela estava fragilizada, e aí ela, né, se separou, porque para ficar desse jeito, melhor estar só do que mal acompanhada. Então, sim, imagina o nível de estresse que causou isso para ela num momento em que ela precisava de toda a tranquilidade do mundo. Isso deu um pico, né, é. na pressão dela, né? Eu li sobre isso e para trazer até porque assim foi o médico é palpável. Ela teve um pico de estresse, ela chorou muito e aquela dor que ela estava sentindo prejudicou ela um pouco naquele período. É porque Né? esse emocional, desculpa, Chu, mas só Sim, complementando, esse emocional, esse estresse, ele faz com que caia também a defesa do corpo, né? O sistema imunológico fica completamente ali baixo. Então, ao invés das células estarem ali fortes, né, para atacarem e vencerem a doença, elas ficam ali sem essa energia, né? Elas ficam fragilizadas pelo emocional mesmo, perde a força, literalmente, né? se fragiliza. Não é só a É, emoção. Quando a pessoa está chorando, quando a pessoa está triste, quando a pessoa está se sentindo abandonada, não é só uma sensação. Todas as células do sim, elas corpo, elas estão sentem. sentindo É, isso. Esse é o energético. A é, química do seu corpo começa a se reproduzir de forma diferente, né? As tuas glândulas, elas não vão produzir a mesma quantidade saudável. E é nesse lugar que é, a gente quer chegar, né? O quanto no dia a dia nós estamos sob esse estresse e os nossos pensamentos querem dar conta, os nossos pensamentos querem fazer a gente chegar num lugar, né? Você aí na tua casa, num lugar onde você é muito difícil, é muito sacrificante, exige muito, é pesado muitas vezes para você. é, E a gente muitas vezes arrasta isso por muito tempo, por anos, em situações dentro da família, com o marido, no emprego, por conta muitas vezes de dinheiro, né? Partilhas de bens de familiares a gente acaba ficando no meio de uma situação tão estressante que acaba até acostumando com aquilo. é. E Acha aí que que aquilo é o mora o perigo. normal, né? Aí que mora o perigo, né? Porque é É, nesses lugares que essas células vão começando a não reproduzir como tem que reproduzir, ou reproduzir em excesso, né? é. O que tem que reproduzir, que é onde vem as causas das doenças, porque não é que você vai ter um câncer, mas o teu corpo ele avisa, né? A Ele entra em metafísica da saúde desequilíbrio, é né? É. isso, Ele, né? ele entra em desequilíbrio, ele começa a funcionar ou de mais ou de menos, digamos assim, em termos de produção celular, né? Dói a Então, cabeça, dói o é, estômago, dá torcicolo, o joelho começa a doer, o teu corpo ele vai dando vai sinais dando sinais. A pressão sobe, a que esse pressão pico de baixa estresse tá, demais. né? Então, e a gente está querendo chamar atenção para isso, né? Para não ignorar, como a Acha trouxe, né? Que acaba virando costume isso, que a gente está acostumado a viver sob esse estresse hoje em dia, que isso virou o normal. E não é o normal, né? A gente precisa olhar para isso, que viver em estresse não é normal. Você, às vezes, se colocar em algumas situações estressantes, como certos desafios, né? Mudou de emprego, alguma coisa assim, que é desafiador, é uma coisa. Agora, você se adaptar a todos os dias a estar nesse nível de estresse elevado, não é normal, porque uma hora o corpo vai falar, né? E outra coisa também que a gente não pode ignorar pequenos sinais que o corpo vai dando, né? Às vezes uma dor de cabeça ali diária, ou então uma pressão que dá um pico, e olhar para isso, né? Porque quando chega no físico, precisa tratar no físico, né? Precisa procurar um médico, precisa se cuidar, porque às vezes o corpo vai dando sinais e a gente vai deixando. Então, daí ele vai falar: bom, não está me enxergando, eu vou mesmo agora atacar o físico para que a pessoa consiga, possa olhar, Exato. né? Porque assim como os seus excessos de pensamentos, toda essa produção aí estressante de vida te causa problemas, a gente também tem as emoções positivas, né? Tem os Sim, momentos de alegria que também podem trabalhar essa produção de hormônios, né? Como a serotonina, a dopamina, a hormônios endorfina, do prazer que chamam, são né? esses Pois hormônios do prazer que vão fortalecer é, esse sistema imunológico e que vai dar um equilíbrio, né, nas emoções, para que você também traga um equilíbrio para o seu corpo. Só que a questão é, se eu tenho mais momentos e a nossa mente tende a ficar nesse lugar, mais nos momentos de dor, de estresse, dos acontecimentos ruins, do que do momento bom, saudável, alegre, prazeroso, né? A gente é, prioriza mas a nossa mente ela tem esse péssimo é, hábito, porque é um hábito, né? É um péssimo hábito de ficar focado na coisa ruim, né? Focado no problema, na dor. E aí é que a gente traz também esse olhar, que você olhar para o seu
polo positivo, né? Não é porque você está com um problema, com uma dor, que você não pode ter prazer, que você não pode ter alegria, que você não pode ir em busca desses momentos que vão alimentando você energeticamente, fisicamente, emocionalmente, para que o seu corpo entre ali numa homeostase, né? Num É, é, equilíbrio saudável, para que você não manifeste de fato uma dor, né? Uma doença mais séria, né? Mais grave, como por exemplo é o câncer, né? é. Porque hoje em dia já tem estudos comprovando que é lógico que tem essas manifestações, que tem esses multifatores que a gente já trouxe no começo do vídeo, né? Mas que tem muita influência hoje em dia do meio externo, de como você vive a Sim. sua vida, do que você come e como você realmente leva a sua vida, a nível de estresse, a nível de aceitar as coisas que a gente não pode controlar, né? De soltar mesmo. Porque às vezes a gente fica nesse padrão de estresse de que precisa fazer isso, tem que ser daquele jeito, tem que ser do meu jeito, tem que e isso, ou com situações que a gente acaba engolindo coisas, guardando coisas, porque às vezes a gente até pode discutir com alguém, estourar ali, mas quando você faz isso, você libera essa energia ela sai de você. Então você solta e muito provavelmente depois de um tempo você já vai estar meio que equilibrado, digamos assim. Mas se você passa por situações que você vai guardando, 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 aquilo vai acumulando dentro da gente, né? E ela tem, uma hora ela tem que sair de alguma maneira. Ou você vai discutir por uma situação que nem é tão grave assim, ou ela vai se transformar numa doença porque ela precisa exteriorizar de alguma maneira, É né? a frase, Então, né? O corpo fala o que a boca não consegue é, dizer. É o que você acabou de falar. porque tem que sair de alguma maneira, né? Explodir de alguma maneira. Então, que a gente tenha essa consciência de ir conversando, né? Não gostou de uma situação, não gostou de alguma coisa, senta, conversa, expõe, né? Porque a gente conseguindo soltar aos poucos, o corpo vai entendendo que ele não precisa acumular. Né, ele vai entendendo que a gente vai liberando aos pouquinhos, que vai saindo, né, essa energia, esse mal entendido, ou mesmo essa mágoa, né, porque é normal, somos seres humanos, né, a gente Sim, sente tudo isso, não é sim. errado sentir, né, raiva, sentir tristeza, mas assim, sentiu, tenta voltar ao equilíbrio, É. né, por isso que é importante realmente expressar, porque daí você expressa, libera e volta a tentar regular, tentar equilibrar, E é né, aquilo, né, Cíntia? O que será, né? A gente vem trazendo sempre no canal de diversas maneiras, mas vamos aqui de novo, né? O que será que você precisa liberar, né, é, para que essa homeostase, esse equilíbrio aconteça, né? É liberar de dentro de você as situações que te aprisionam, é, né? Como, por exemplo, sentimentos de culpa, ressentimentos, mágoas. Você não é, perdoa, você não esquece nunca mais o que aquela pessoa fez. Passou 30 anos e você fala como se tivesse acontecido ontem. é, Né? Você até convive com a pessoa, mas na primeira oportunidade você está lá revivendo aquela situação que foi muito dolorida para você. Então, é trabalhar o desapego, né? É soltar é, essas pequenas é, prisões que a gente vai deixando e que isso sim são coisas que influenciam muito no câncer, né? Nas muito, muito, células. As muito, células vão se inflamando, isso é o câncer, elas vão inflamando de sentimentos e emoções que nós não precisamos, né? Você vai deixando é, aquela coisa densa, pesada, que vai se proliferando em todo o seu corpo e que expurga, né? Para fora de de alguma alguma maneira, maneira, em alguma exatamente, parte do seu corpo. No caso da Preta Gil, foi no intestino, para outros é câncer de mama, no fígado, no pâncreas, na pele. De uhum, alguma forma, isso vai estar conversando, né, com essas emoções é. internas. E porque também é outra, mas isso aí a gente pode até, né, trazer com mais detalhe até num próximo vídeo, que depende também muito do tipo de emoção, né, do que você guarda, o que você não consegue liberar, ela acaba se manifestando em algum ou outro órgão, né, como o medo, a mágoa, né, não conseguir se manifestar. Então, isso também é importante da gente perceber, Sim, porque os órgãos eles realmente falam emocionalmente, né, através dessas doenças que eles vão se sim, manifestando. sim, Várias doenças, né, não só o câncer, que é a mais grave, que a gente conhece, que né, uma coisa muito mais agressiva, mas às vezes uma infecção de urina, né, uma coisa que é mais leve, assim, que você consegue administrar melhor, mas é o corpo já avisando. Então sim. depende muito da emoção, ela vai saindo em algum órgão, né, pelo corpo todo, algum tipo de órgão ela consegue, ela sai de alguma maneira, Sim, né, a desconexão com o seu próprio corpo, né? é, Você pensa de um jeito, sente de outro e age de outro e age de outro, completamente. Né? Essa desconexão consigo, com a sua verdade, vivendo muitas isso é vezes muito mais no mundo, importante, né, né? Vivendo mais no mundo externo, tudo isso está refletindo
nessa saúde corporal, né? Então, a gente tem a saúde do corpo, a gente tem a saúde da mente, a gente tem a saúde das emoções, a gente tem a saúde do espiritual, né? Sim, é. Nós somos esse combo. Eu acho que cada vez mais as pessoas têm a necessidade de ir se acostumando, né, com esse novo olhar, né? Um olhar mais amplo, porque eu percebo na minha prática, no dia a dia, que muitas pessoas elas não querem olhar para isso. É como se o corpo físico fosse só o corpo físico. Fosse separado Separa. do resto, O né? corpo espiritual é só o É, é. espiritual. E não, nós somos um Somos, combo. Nós somos esse todo. Se a é, sua mente não está bem, o teu corpo não está bem, o seu é, sono não está bom, né? é, Se você está deprimido, triste, nada tem graça. Então, por que que, se o seu espiritual está ruim, né? Se você está atraindo coisas que prejudicam o seu dia a dia, você também não está bem. Então, vai refletir no corpo, né? como? Nós precisamos olhar cada vez mais para esse lugar mais amplo do que somos, né? Além só de um corpo físico, porque só um corpo físico, ele é um corpo também, vamos lá, sem esses outros corpos, ele é um corpo morto ali, em Ele é vida. só ele é só o meio, né, da Ele é manifestação de todo o resto, exato. Quanto mais melhor a gente entender isso, melhor a gente vai aprender a lidar com sim, essas emoções, com esses sentimentos, a trabalhar cada vez mais o nosso interior mesmo, de uma forma benéfica para nós, né? é. Saudável, trazer saúde no geral, né? E cada vez que a gente vai prestando mais atenção, a gente vai se conhecendo cada vez mais, né? E vai ficando cada vez mais fácil de perceber algum sinal que esteja fora ali do que é alinhado, né? Do que é o equilíbrio. Porque às vezes a gente está ali na correria do dia a dia e fica uma coisa totalmente automática, né? Você nem Sim, percebe às vezes as coisas, e quando você presta essa atenção, olha, né, realmente por todos esses sintomas, você começa a perceber, nossa, mas eu tô com uma dorzinha aqui que não tava, né? E às vezes a gente tá tão ali na loucura do dia a dia que nem percebe, né? Deixa pra lá, é uma dorzinha de nada, deixa. E às vezes quando vai olhar, ela é uma dorzinha que já virou uma dorzona, né? Então é importante a gente trazer essa visão, né? Eu só queria ler uma frase aqui que eu achei muito interessante também, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente tá falando, que a doença é o grito da alma, né? Quando a emoção fica calada por muito tempo. Então, assim, é um jeito, né, do corpo falar, né, do espírito falar, olha, para e olha para dentro, né? Volta para você e não só para o externo, né? olhe com gentileza, É, né? Se ouça, ressignifique o que precisa é, ressignificar, solta o que precisa solta, soltar, né? Porque afinal de contas, o corpo é o reflexo, mas ele também é a cura. Porque a partir sim, desse chamado para olhar para o físico, é que você vai olhar para as outras pequenas partes suas, que de pequenas não tem nada, porque são muito importantes, né? é, Mas a gente, como separa tudo, acha que aquilo é pequeno. Ah, é, é só uma é, dorzinha, ah, toma um remédio. Ah, é só uma dorzinha de cabeça. Ah, foi só uma malcriação da minha filha. Ah, entendeu? é, Esse pequenininho que milhares de coisinhas pequenininhas se tornam imensas, né? é, Então, eu gostaria de pedir para você que está ouvindo esse vídeo em casa, acolha, né, essas percepções, esses avisos que o seu corpo te dá, né? E vai trazendo gentileza, acolhimento, amor para você, para não cuidar somente do físico, mas de tudo que acompanha o tudo, seu é. físico que a gente trouxe aqui, tá bom? E aí, se você gostou desse vídeo, acho que a gente pode finalizar, né, Cíntia? Pode, acho que a gente já Compartilha deu com o quem recado. você acha que pode aproveitar. E se você ainda não apertou o sininho, corre, aperta aí o sininho para nos ajudar. E se inscreva no nosso canal. Muito obrigada, Cíntia. Até a próxima. Obrigada a você e até a próxima. Tchau, pessoal.